Um dos destaques do novo livro, Dinfo, A Queda do Último Serviço Secreto Militar. O livro revela diligências feitas pela Dinfo para a recuperação de milhares de ficheiros da PIDE roubados depois do 25 de Abril para o KGB. Fato inicialmente negado pelo Partido Comunista, mas posteriormente confirmado por antigos funcionários dos serviços secretos soviéticos. O Partido Comunista Português, através dos militantes que tinha na altura nos órgãos de poder, sugeriu-nos que se podia utilizar a situação revolucionária existente no país e trazer para cá os arquivos. A afirmação é de Kalugin, não foi a RTP que a inventou, como também não foi a RTP quem disse qual terá sido o conteúdo dos arquivos roubados. Muita da documentação que desapareceu foi justamente da área de atuação da Polícia Política, que era uma área pouco falada, tinha a ver com a chamada segurança do Bloco Ocidental na altura. Portanto, a Polícia Política Portuguesa estava ligada à CIA, estava ligada aos serviços secretos franceses, serviços secretos ingleses e israelitas. Portanto, a maior parte, eu diria quase a totalidade dessa documentação desapareceu. Os mais sensíveis e os mais importantes foram aqueles que marcharam alegadamente para Moscou, é ao que se refere, e que só depois da denúncia de um antigo elemento da KGB que fugiu para o Reino Unido, o Mitrokhin, que referiu no seu livro que havia cerca de 500 quilos de arquivos portugueses saindo da PDGS para Moscou e referiu alguns casos que eu também elenco aqui no meu livro, alguns elementos extremamente interessantes, é que apitou as campainhas aqui em Lisboa. Logo ali, na mesma altura, um general russo da contra-espionagem do KGB, o general Kalugin, também refere a mesma coisa. Juntou-se um bocado as peças e aí houve a decisão de mandar essa delegação de dois elementos da Dinfo a Moscou para tentar negociar a vinda dos arquivos. Esses arquivos vai ser sempre um enigma na nossa história, o que é que tinham na sua essência, mas eu atrevo-me a dizer, que era um bocado o modus operandi do KGB, tinha elementos sobre indivíduos, organizações que depois eram aproveitados pelo KGB para fazer atividades de coerção ou de chantagem para recrutamento ou para exploração, digamos, da sua atuação nas organizações onde estavam inseridos. Portugal era também, na altura, placa giratória do terrorismo internacional. Em 1983, assistia a 2 dos maiores atentados lançados por organizações estrangeiras em território português. O assassinato de um líder da OLP no Algarve e o ataque à Embaixada da Turquia em Lisboa. Da extrema-direita à extrema-esquerda, o livro de 400 páginas aborda um cenário hoje inimaginável no país. Como as ações das FP25 multiplicavam assaltos violentos a bancos e execuções de empresários. Nós vamos reivindicar neste momento o assalto que foi realizado à Caixa de Depósitos da Baixa da Banheira. Eu fui a que me dirigia à porta do banco, onde eles estavam a sair do banco para fora 2 e com as metralhadoras a tiros lá para lá, e eu olho para lá e vejo-o morto. E pedi, em nome de Deus, que não matassem aquelas 2 mulheres que estavam ali naquele canto, que Deus Nosso Senhor que não gostava disto nem mandava fazer essas coisas. E falei de Deus e eles não me mataram a mim. Mas disseram, vá-se embora minha senhora, que a gente não a mata, e eu desci as escadas nessa altura. Depois tapou-se uma voz e eu já fiquei tola, não vi mais nada. Uma das intenções deste livro é trazer também à ordem do dia que a atividade que foi desenvolvida era terrorismo, desenvolvia-se uma atividade violenta e as AFP tinham uma organização, como é sabido, foram julgados, isso foi comunicado ao público, tinha uma organização extremamente militar na sua base, com conhecimentos em termos de guerrilha e depois também na parte de manuseamento de explosivos e as mortes que causaram e a violência que causaram e os assaltos que fizeram a muitos bancos. Isso é uma coisa que não se pode escamotear, não se pode esconder e na altura a Dinfo teve um papel fulcral. Obviamente que a Polícia Judiciária que desenvolveu o seu processo de investigação como Polícia de Investigação Criminal e levou estes elementos a tribunal e foram julgados e foram condenados. O autor, com mais de 30 anos de experiência como especialista de informações militares, rejeita conotações políticas daquele serviço. Uma das críticas que é feita à Dinfo é que incidia mais a sua observação sobre os movimentos de extrema-esquerda
e não tanto sobre os de extrema-direita. Isso tem fundamento? Não tem fundamento absolutamente nenhum. Temos que contextualizar. Os movimentos de extrema-direita, a duração foi muito reduzida. Eu posso aqui contextualizar entre um bocadinho antes do 11 de março e 25 de novembro de 75, o grupo do MDLP, do Movimento Democrático de Libertação de Portugal, liderado pelo general Spínola, cessa a atividade que eles tinham base a partir de Espanha. Pós 25 de novembro, o Exército de Libertação de Portugal, liderado pelo antigo subdiretor da PDGS, o Barbieri Cardoso, foi também, por essa altura também. O período de atuação foi muito curto, foi, digamos, alavancado pelo 11 de março, em que eram os reacionários contra os revolucionários, era colocado nesse sentido. Enquanto a extrema-esquerda, o Brigadas Revolucionárias já vem de trás, também, do Luar, que depois findou no 25 de Abril, as Brigadas Revolucionárias e posteriormente o FP 25 de Abril, é que tiveram já uma duração mais prolongada no tempo e que aí também a DINFO soube anular toda a atividade violenta e terrorista. Eu digo sempre que é terrorismo porque enquadra-se na definição que eu levo como referência, que é a definição das Nações Unidas do que é o terrorismo. Mas no plano externo, era em África que a DINFO assumia uma ação mais ativa, ainda que politicamente delicada, quando implicava proximidade a opositores armados a governos, como era o caso da UNITA em Angola e da RENAMO em Moçambique. Na altura estavam em guerra civil estes países e Portugal, por isso é que os países têm serviços de informações para fazer o que se costuma dizer, que é o braço escondido dos países para desenvolver algumas atividades que não podem ser do conhecimento público. Mas isso também não pode ser aquilo que leva a que a DINFO, pela esquerda em Portugal, ser visto como uma organização mais próxima da direita e de partidos de direita e organizações de direita? Não, vamos ver, a DINFO era, como eu referi há pouco, era constituída por militares e militares juram perante a Constituição defender e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa, nem que esteja implícita a vida humana. Portanto, estavam a fazer, era em prol dos interesses supremos do país, de Portugal. Extinta em 1997, a DINFO foi crucial na reinstitucionalização das Forças Armadas como serviço público partidário, após uma década de instrumentalização política. Esquerda-direita, ordinário, marche!